Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Além da Marca e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é uma retratista muito conhecida, idealizadora da revista Diva, Renata Dantas. Que bom ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite e compartilhar um pouco da sua essência e tudo que está por trás, né, de todo o sucesso e de tudo que você tem construído. Boa noite, muito obrigada, Tess, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, estar perto de uma mulher como você, inspiradora, uma líder. Então, para mim é uma grande honra, muito grata. Muito obrigada. E Renata, eu queria que você me falasse, né, o que está por trás dos seus retratos. A gente sabe que as suas fotos têm uma essência, tem algo muito especial por trás. A gente olha e diz assim, não, isso aqui foi Renata que fez essas fotos. E o que você acredita, né, que está por trás dessa sua sensibilidade? Conexão com a outra pessoa, a empatia, em sentir a pessoa de fato. Sim. Ter uma escuta ativa, que foi o que eu aprendi no decorrer da vida, dos meus anos trabalhando como retratista. São poucos, mas de muita experiência. Então, o que tá por trás disso é sentir o outro mesmo, sentir o comportamento, sentir quem ele é, pela fala. Isso é o que está por trás. E quando foi que Renata começou a perceber e ter dimensão e visão de tudo que estava construindo? Foi tudo para mim foi muito gradual. Eu comecei a retratar, sou maquiadora, então eu comecei a retratar. E uma cliente que é muito especial, o nome dela é Lu, ela disse: você vai crescer muito porque você trabalha enxergando mulheres. Ela disse isso a mim. Você tá em ascensão. Aí eu disse, meu Deus, mas eu não sabia. Eu disse assim, tá crescendo, você vai ter um nome. Mas eu não consegui enxergar isso ainda. Eu só fazia o meu trabalho. Então, foi tudo muito gradual. E eu fui enxergando isso no decorrer do tempo, em cada cliente retratada. E como foi que aconteceu? Quando eu pude enxergar, de fato, tudo isso, um dia assim... Então, quando tudo começou, né? Como foi que iniciou esse seu caminho para catar imagens, retratar mulheres? Retratar, é verdade. Eu sou maquiadora, então a gente que é maquiador, a gente estuda muito. Sim. A gente estuda simbologia de imagem, que é fundamental dentro da fotografia. A gente estuda cores, transições, degradês, tudo isso é fundamental dentro da fotografia, muito mais do que um equipamento. Então, Deus já estava me preparando e eu não sabia. A gente tem que falar o nome dele, porque tudo é por ele, né? E... Só que teve um tempo que chegou pra mim, isso foi a pandemia, no meio da pandemia. Eu já não tinha mais trabalho, porque o pessoal não queria se maquiar, não tinha evento, né? E eu preciso trabalhar, só que eu já queria trabalhar com mulheres em si, empreendedoras, profissionais liberais. E eu dizia, meu Deus, eu preciso trabalhar com essas mulheres, me mostre um jeito. Só que Deus já estava me mostrando isso através da maquiagem, através das cores, através de tudo isso que a gente, essa parte toda teórica que a gente precisa saber. E eu já executava também dentro do ateliê, que hoje é o estúdio. Já executava com clientes e modelos. Eu pegava um modelo para retratar, isso com o telefone, que eu comecei a retratar com o telefone. E uma luz. Então, quando a gente tem técnicas de fotografia e trabalha a simbologia de imagem, que eu posso até explicar também um pouquinho sobre o que é simbologia, a gente tem uma clareza e o equipamento, ele é importante, mas ele fica aí na fase do secundário. E eu comecei a retratar com o telefone. Mas antes de começar a retratar, na sala da minha casa, eu sempre falo isso, eu já falei isso para você, amiga Tess, que eu já não aguentava mais porque eu sabia que eu tinha muito conhecimento em relação mas eu queria um trabalho para trabalhar com mulheres. E eu orando, chorando, num choro tão profundo, eu clamei a Deus que me fizesse terminar de montar o quebra-cabeça. Né? Deus disse assim, faça a tua parte que eu te ajudarei. Então, foi gradual, como eu falei, tudo pra mim foi muito gradual. Então, eu chorei muito, orei muito. E quando foi mais ou menos com uns 15 dias, eu disse, vou lançar um pacote, make e foto. Sim. Vamos lá, gente, make e foto. A cliente vinha, fazia a maquiagem e fazia a foto, né? Só que já voltada para mulheres empreendedoras. E comecei a divulgar e, assim, não foi sucesso. Mas...
Como toda ideia, ela demora um pouco para pegar, né? E Deus começou a me dar Exatamente. essa clareza. A gente tem que persistir até que o outro passe a acreditar, porque se a gente não acreditar, ninguém vai. Então, eu persisti e tive minha primeira cliente, uma manicure. Sim. E retratei com o telefone. E assim, eu tive muito resultado quando eu retratei ela, porque foi muito dinâmico, foi muito leve. Eu pude trazer minha essência dentro da fotografia, uma questão minha que sempre foi muito na infância e na adolescência, na sociedade, eu fui muito jogada contra a parede em relação à minha essência, porque eu não sabia equilibrar, por ser muito expansiva, e trouxe isso dentro da fotografia, e eu via que isso era um grande diferencial. Quem chega lá para fazer, né, ser retratada, ser cuidada, de que você chega lá, você se sente a Mulher Maravilha. Obrigada. Né? Consegue, de fato, se soltar. E existe uma sensibilidade em você olhar para a essência daquela mulher. Exatamente. E eu acho que esse é um dos principais diferenciais. É você poder ver a essência que está por trás dessas mulheres e conseguir transmitir isso na sua imagem. Né? Transmitir quando você olha para as fotos, você poder dizer assim, essa sou eu. Exatamente, é isso mesmo. Só que até aí, Tess, eu não conseguia compreender ainda, porque como eu falei, repito, foi tudo muito gradual, Deus foi me mostrando aos poucos. Eu não conseguia entender de fato naquela época que era trazer essa essência da cliente, né? Eu trazia o meu eu, que é de essência, a expansão, o elogio, o cuidado, o acolhimento, e ela reagia de uma maneira que ela se engrandecia e ativava uma luz que já estava dentro dela, mas eu não conseguia enxergar isso. E hoje eu acredito que esse seja um dos maiores diferenciais, né? Dentro dos retratos que a gente faz, que eu faço. Mas, como eu falei, tudo vem de Deus, tudo veio de Deus, e eu tenho certeza que esse trabalho foi Deus que me deu. Ai, que bom, você tem feito com excelência. Mas aí, depois quando você viu que o negócio vai dar certo, aí você começou a se preparar, a comprar equipamento? Como foi? Sim. Eu lembro que na época eu estava sem trabalho, eu estava muito... Não tinha... Então eu consegui, lembro, um dinheiro para poder comprar minha câmera. E minha primeira câmera. Mas antes da câmera, várias divas, inclusive aqui de Açu, fizeram retratos comigo. E já acreditava no meu trabalho. Eu posso citar uma pessoa como Lívia, arquiteta, que foi fundamental, como também Valéria Faustino de Ipanguaçu, que foram pessoas que acreditaram em mim mesmo no começo, eu retratando com o telefone, como muitas outras, mas essas marcaram mais na época. Né? Então, e aí foi um processo. Exatamente. E aí você comprou sua máquina? Sim, exatamente, obrigada. Aí comprei a máquina, comprei a câmera, na verdade, de um amigo muito especial e comecei a retratar com câmera e equipamento. Só que aí eu comecei a ver a necessidade, como tudo foi muito gradual, a cliente chegava e dizia... Aí eu dizia, já tinha muita noção de simbologia de imagem, que simbologia de imagem nada mais é do que o significado dos elementos, cores, transições, linhas, tudo, né? Uhum. Então, o significado por cada elemento. Então, quando elas chegavam, eu dizia, mas espera aí, isso aqui precisa melhorar. Isso aqui precisa melhorar. E agora? Não, eu não quero que você use essa roupa. Eu era bem incisiva, até hoje eu sou, né? Assim, de certa forma. Mas, assim, não, eu não quero que você use essa roupa. Não era porque elas não, entendeu? Não era roupa, porque às vezes não tinha muita noção da psicologia. Começou a ver que, tipo, o que ela queria comunicar, não estava conseguindo comunicar. Perfeita colocação, Tess, é isso mesmo. Perfeita colocação, muito obrigada. Então, eu comecei a dizer, peraí, vou comprar looks, porque eu tenho essa noção, eu tenho esse conhecimento de simbologia, vai ajudar muito. E foi quando eu comecei a comprar roupas e agregar isso dentro da fotografia. Renata, falando aqui, muitas vezes as mulheres não querem fazer um reposicionamento de imagem, porque elas dizem assim, eu não tenho condição agora de investir em todas as roupas, em todos os looks, e poder, né, porque a gente sabe que precisa fazer um investimento, não é? As peças também, quando a gente olha para as peças de alfaiataria, tudo de qualidade, você olha e diz assim, eu não tenho condição agora de fazer esse investimento. E aí, você ter visto isso também
foi uma forma de ajudar essas mulheres, porque ela diz assim, não, eu vou lá em Renata, ela tem já algumas roupas e eu posso usar as roupas dela, já faz também a maquiagem, o cabelo e tem até calçados também. Então, Tem, é verdade. acessórios lindos, acessórios de poder, acessórios de poder lá disponível para que as mulheres possam ir e ver, né, o que mais se encaixa. Tem algum, falando aqui, né, de uma forma, Renata, a gente vê muitas mulheres dizer assim, eu quero fazer um posicionamento de imagem, eu quero fazer umas fotos legais para me poder voltar para o mercado, dar uma atualizada, mas essas mulheres, elas meio que chegam lá sem norte, né? Mas, peraí, qual vai ser as poses? Qual vai ser as roupas, a maquiagem, o que eu quero comunicar? Elas não têm nenhuma dessas visões. E a gente sabe o quanto isso interfere no público-alvo. Muito, muito, interfere muito. Porque a sua imagem, ela fala por você, antes de você abrir a boca, né? Então, eu preciso saber quais são os elementos que eu vou colocar em cima de você para que a gente transmita a mensagem que você quer repassar para o seu público. Então, aí é onde vem a pergunta-chave, que eu sempre faço. Qual é o público que você atinge ou gostaria de atingir? Porque em cima disso, a gente vai montar a sua imagem, claro, sem perder a sua essência. Vamos imaginar que 20% de essência e 80% de intencionalidade. Sim. Então, a gente vai trazer isso através de roupas, de acessórios, de cabelo, maquiagem, luz, ângulo. É muita coisa. É um conjunto de coisa mesmo. É só para as pessoas entenderem aqui, quando a gente tá falando muito sobre essência, mas a gente tá falando também de algo estratégico. Só que a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Por quê? Porque nós somos um todo. Né? Tessie, eu executo vários papéis. Você executa vários papéis. Eu tenho um bebê de 1 ano e 5 meses. É verdade. A forma como eu me comunico com meu filho, com o Joel, é completamente diferente da forma como eu me comunico com a Arabella, que já está em uma outra fase da vida. A forma como eu me comunico no meu trabalho é completamente diferente da forma como eu me comunico quando eu estou na igreja. A forma como eu me comunico com os meus filhos é diferente como eu estou comunicando com vocês agora. Então, não é que eu me torne uma outra pessoa, mas eu saber em que faceta de Tessie precisa ser exposto naquele lugar. É como roupa. A gente usa biquíni para ir no banco? Não. Muito bom. É a mesma forma. A forma como você se expressa, a forma como você se comunica, ele precisa ser pensado. Ele precisa ser... Você dizer assim, peraí, é essa faceta aqui, é esse posicionamento aqui, é essa comunicação que eu preciso ter neste lugar para conseguir atingir o público que eu desejo. E aí, por causa disso, aí entra a comunicação visual. A comunicação visual. Antes de você falar, a comunicação já está lá. E a gente hoje está nas redes sociais, a gente sabe que antes de você pesquisar um profissional, antes de você escuta falar de um profissional, você vai aonde? Nas redes sociais. Hoje as redes sociais não é mais só um hobby para você compartilhar a sua vida. A rede social hoje, você tem 2 opções. Ou você ser consumista ou você passar a ganhar dinheiro com ela. E a imagem é fundamental. Se a pessoa entra nas suas redes sociais e ela olha para a sua imagem ali mesmo, se ela não está de acordo com o seu público-alvo, você já perdeu uns pontos. É verdade. Por isso que é muito importante a gente se fazer essa pergunta. Qual é o público que eu quero atingir? E espelhar esse público. Não é imitar, é espelhar. E a gente pode olhar por 2 vertentes aí. Peraí, o meu público, o que ele busca? Ele está buscando evolução, chegar no patamar que eu estou, isso é um exemplo, né? Ou ele busca se espelhar, ele está no mesmo patamar que eu, porque aí ele vai comprar de mim. É muito mais fácil. E eu digo isso por experiência própria. Porque quando eu não trabalhava a minha imagem, eu simplesmente não vendia. Então, assim, quando eu passei a trabalhar isso, é um efeito mágica. Claro que tem todo um posicionamento. E é muito real isso. Muito real. Eu vendia, algumas pessoas não sabem, mas eu trabalhei em torno de 8 anos com um produto para salão. Minha mãe comprou uma franquia de produtos para cabelo, profissionais para cabeleireira. E a gente precisou... a gente comprou a franquia do estado. Então, a gente precisou abrir mercado em todas as cidades do estado. E quando eu entrava nos salões, eu fazia essa parte da abertura de vendas, né? Eu que abria os mercados nas cidades. Quando eu tinha esse desafio de ser... e tenho até hoje, ser a melhor vendedora que eu puder. E eu comecei a estudar muito e eu comecei a analisar que algumas vezes, quando eu ia bastante arrumada,
cabelo escovado, toda maquiada, eu conseguia chamar muito mais atenção e vender. E quando aquele dia não estava muito legal, né, que a mulher tem aquele dia que não está muito com bem, certeza. eu acabava saindo de qualquer jeito. Isso influenciava muito nas minhas vendas. E eu comecei a dizer, tem alguma coisa aí. E aí eu comecei a me vestir pronta para vender. Eu dizia assim, eu estou com um look pronto para vender. E Pra chamar autoconfiança, atenção. né? Isso. Também ajuda. Então, Muito. assim, é muito importante a pessoa entender que a sua imagem, ela comunica e ela determina muitas coisas. Muito. E muitas vezes a gente quer matar, entre aspas, essa questão da imagem. Hoje a gente já está tendo mais, aceitando mais, mas até um tempo as pessoas dizem, não importa isso, o que importa é o que eu sei. Mas de fato importa, Sim. é inegável e assim, a gente tem que ir com o mercado. O fato é esse, né? Na verdade, se você come com os olhos. Você vai ver duas comidas, você olha primeiro, você tá lá na vitrine. Você quer ver as coisas, aí você quer consumir. É a mesma coisa. Você olha para um profissional, você analisa todos os pontos dele. Antes mesmo dele falar, você analisa toda a forma como ele se veste, a sua postura e tudo isso influencia muito. E se você tá achando que não, mas isso não tem nada a ver, eu tenho que me vestir e tá da forma como eu gosto. Gente, você tem que entender como funciona o mercado. Exatamente, porque O mercado não funciona assim. É verdade. Depois, quando você chegar aí, você se tornar milionário, vocês podem se dar esse luxo, né? De estar de qualquer jeito. Boa colocação, é isso mesmo. Mas até você chegar lá, o mercado funciona assim. As pessoas olham para você e você precisa comunicar. E só é interessante, Renata, que as pessoas não sabem, mas a comunicação, ela é responsabilidade sua. É verdade. Se eu olho para você e eu não vejo em você, ou não consigo entender o que você quer comunicar, a culpa não é minha. Exato. Se eu olho para você e não consigo valorizar o profissional que você é, a culpa não é minha. É porque você está comunicando isso. A responsabilidade é nossa. Eu preciso entender o que eu desejo comunicar. Quem é o meu público, como você falou, né? Quem é o meu público? Quem eu desejo atingir? Qual é o mercado que eu desejo conquistar? E aí você vai olhar e dizer assim, como eu preciso me posicionar para isso? Alinhado sempre à sua essência. Não preciso usar máscaras, uma das coisas que eu defendo. Exatamente. Mas é você entender como se posicionar encontrando o equilíbrio. Encontrando um equilíbrio. E assim, confesso que esse equilíbrio, ele não é tão fácil. Por isso que a gente tem que ter pessoas que possam nos guiar. E também uma questão de maturidade e uma questão também de autoconhecimento, né? Então, assim, a gente está perto de pessoas que são mais maduras, que têm mais autoconhecimento, que possam nos auxiliar, né? Não é errado pedir ajuda e não é errado estar perto dessas pessoas que nos direcionam. Que tem pessoas, né, que infelizmente o ego passa acima disso e não consegue dizer, eu preciso disso, eu preciso melhorar de fato, né? Então a gente tem essa humildade sempre, dependendo da fase que a gente esteja. Eu acredito. Renata, outro ponto, eu queria que você pudesse falar aqui para as mulheres que estão vindo. No caso, quando eu quiser fechar um pacote com você e renovar as minhas fotos, eu teria esse direcionamento, né? Além de todo o seu acervo que você tem lá, mas além do acervo, existe esse direcionamento da sua parte? Sim, existe esse direcionamento, sim. Inclusive, né, estamos com, não só eu, mas agora com o Tess, estamos embarcando em um novo projeto, Tess entrando com posicionamento e eu entrando com posicionamento de fato de imagem, mas a gente tem sim já esse direcionamento. Então, dependendo do pacote, Renata, eu quero um pacote mais exclusivo para mim. A gente vai ver poses de acordo com a sua estratégia de imagem, a gente vai ver o que funciona para o seu público. E o que eu vejo muito, e vale ressaltar, é o quanto as pessoas não estão ligadas e até às vezes sabem que precisa trabalhar em cima do público-alvo, mas não estão ainda fixando muito nisso e acaba querendo a imagem de qualquer maneira. Então, a gente sempre tem que bater nessa tecla e dizer o óbvio. Né? E foi muito interessante, pessoal, que eu gosto da visão de Renata, porque ela sempre pensa um pouco além. Você viu a necessidade, você olhou para aquelas mulheres e começou a ver um potencial, ver a essência nelas e ver algo bom e propósito em todas elas, né? Todas elas que estavam ali era chamada de diva.
E aí surgiu a revista Diva. Eu queria que você falasse um pouco como surgiu a ideia, como veio a ideia do Diva. A revista Diva. Eu lembro que era 2 horas da manhã e eu tava no meu quarto, eu tava no Pinterest, né, vendo algumas inspirações e apareceu algumas revistas como Bazar e etc, né? Aí eu pensei, por que não fazer uma revista? Isso tudo começou no meu pensamento, né, pra ser sempre bem honesta. Por que não fazer uma revista que engrandeça as minhas mulheres, as minhas divas, essas mulheres tão incríveis? Aí surgiu essa ideia, só que a gente só vai lançar essa ideia depois de 2 anos, né? E eu também quero agradecer a você, porque você sabe que tudo isso também partiu de você, uma grande líder que me auxiliou nesse processo. E pra gente fazer o lançamento. E ela nasceu com o intuito de dizer e mostrar pra você, olha, eu tô na capa de uma revista. Olha como eu sou incrível. Porque muitas vezes a gente não vê o quão incríveis nós somos e às vezes a gente precisa enxergar. É como minhas clientes sempre dizem, é unânime. Ela diz, depois dos retratos, depois do meu reposicionamento, eu passei a me ver como outra mulher. Ou como uma mulher melhorada, uma nova versão. Então a revista, ela intensifica isso. Eu abro e digo, menina, como eu sou maravilhosa, olha isso. E falar um pouquinho da história de cada cliente, cada diva, né? Transferindo, a gente chama, não é transferindo, mas fortalecendo mais a credibilidade no mercado. Então, eu pego uma Tem revista. algumas estratégias aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre as estratégias aí dentro dessa revista. Tem, a gente traz ela dentro, essas são 4 estratégias, na verdade, também 4 perguntas, que são por que você quis essa área, escolheu essa área, quem é Tess, por exemplo, né? Qual o seu propósito dentro do seu profissional e deixa uma mensagem para o seu cliente. Então, a gente trabalhou em cima de estratégia. Storytelling, que é um dos principais estratégias dentro do marketing, que é um pouquinho da história, mas não em excesso, para que o leitor ele não se enfadigue muito, né? Desperte mais curiosidade. Então, fala um pouquinho sobre quem é Tess, qual é o propósito de Tess? Então, aí já vem outra estratégia, mas também com essência, que é mostrar e criar conexão com o público. Então, eu tô lendo o propósito de Tess e eu digo, essa mulher é uma mulher de essência. Eu me conecto com ela porque ela é verdadeiramente humana. Acaba gerando autoridade. Isso, Tess. Gera autoridade para quem tá lendo. Ela tá na capa de uma revista, tá falando sobre minha história. Então, é uma das estratégias, né? Como também a estratégia da imagem em si. Porque quando a gente abre a revista, vai ter fotos da cliente, né? Trabalhando um pouquinho sobre ela, sobre o reposicionamento que ela fez. Então, eu olho a imagem, compro a imagem com os olhos, e em seguida eu tenho mais vontade de ler ali um pouquinho, né? Então, e aí conheço a cliente, entendo o seu propósito. O seu diferencial. E me conecto, é muito mais fácil eu ter confiança e comprar dela. Exatamente. No final, a gente tem uma foto quando criança, que eu amo essa parte. Eu amo. Eu amo. Que o cliente, quando ele vê, ele se conecta. Olha que lindinha quando era criança. Então, é uma conexão, é genuíno. Então, cria conexão genuína com a outra pessoa. Né? E no final, a gente fala um pouquinho o que nós da revista achamos sobre você. Que aí entra com uma indicação da Renata. Exatamente. Né? O que é que eu achei? Então, eu resgato alguma coisa do reposicionamento. O que é que eu achei de Tess, isso é um exemplo. E coloco, por exemplo... Ao retratarmos Tess, a gente viu uma grande líder, uma mulher expansiva comunicadora que impulsiona mulheres no mercado. E não somente isso, como uma grande mãe, uma grande esposa. Então, essas coisas que você me conta lá no estúdio, ela pode vir um pouquinho para a revista. E é bom porque você traz a sua visão em relação à pessoa. Né? Exatamente. O que Renata percebeu. E muitas vezes eu acho que as clientes são surpreendidas. Elas não sabem. Elas não sabem e acaba dizendo assim, nossa, ela me vê assim? Exatamente. E tem coisas que às vezes elas nem lembram que eu lembro quando elas contam a história, porque não dá pra mim falar tudo, então é só apenas um parágrafo ali falando um pouquinho sobre você, mas são palavras genuínas e sinceras do que eu achei sobre você. E o interessante dessa, que é de fato também uma estratégia, é que é bom eu falar de mim, eu acreditar no que eu falo, mas quando o Tess ou quando qualquer outra pessoa fala bem do meu trabalho, fortalece muito mais. Então, eu estou falando bem de Tess. Quando eu falo bem de outra pessoa, a credibilidade dela aumenta. Então, é também um reforço da credibilidade, como eu havia falado. E aí foi feito o lançamento esse ano, né? E foi um sucesso. Foi um sucesso. E a gente tinha quantas mulheres ali?
Da revista em si, deixa eu ver, 37 mulheres. 37 mulheres. E tá previsto para esse ano, agora que vai entrar, a gente colocar aí de 120 a 150 mulheres no evento. E é muita diva. É muita diva. Eu costumo falar que Renata, ela não só retrata mulheres, mas ela lidera uma comunidade. Ela faz com que mulheres se sintam amadas, mulheres se sintam valorizadas, que mulheres olhem para si e dizem assim, nossa, eu tinha esquecido de mim. Essas fotos marcaram um antes e um depois. É muito interessante que as fotos, às vezes a gente acha que é só mais umas fotos, mas quando você faz as fotos, você diz assim, essas fotos marcaram uma estação. Essas fotos marcaram um novo tempo. Essas fotos, ela traz isso como se fosse uma energia, você olha e diz assim, nossa, eu não conseguia mais me ver assim. E ultimamente eu levo muitas clientes, né? A Renata, a gente trabalha muito em parceria. Para mim, ela consegue, eu gosto de trabalhar com a Renata porque eu chego com umas ideias meio doidas, né? E ela consegue ouvir atentamente. E eu digo assim, Renata, essa cliente precisa comunicar isso. E aí a gente pensa juntas e monta e faz o ensaio da pessoa ser exatamente aquilo que a gente deseja comunicar. E a cliente olha e diz assim, é isso, essa sou eu. Então, quando a gente faz a junção, né, dos profissionais, a gente consegue chegar na excelência do resultado da cliente. Mas ela não sabe que teve uma cliente que eu via que ela não estava bem. Ela não conseguia mais se amar. Ela estava com uma crise existencial e ela vivia só para executar os seus papéis. Ela não sabia, Renata, mais quem ela era. E eu disse assim, você vai fazer umas fotos. E ela disse assim, vou nada. Eu disse, vai. Você vai fazer umas fotos. Mas eu quero que você faça umas mechas, porque era assim que você era, não é? Você não gostava de ser loira? E ela disse, Eu disse, então volta a ser loira. E ela fez as mechas e no outro dia eu disse assim, pronto, a gente vai ali, vai ver umas roupas para você ir, fazer umas fotos. E o que você não achar, a gente acha lá em Renata. E ela foi fazer essas fotos. E aquele dia marcou a vida dela, porque ela disse que ela voltou a se enxergar. Tô arrepiada. Você não tinha me dito isso? Não. Ele faz surpresa, né? Não faça comigo, não. Vou chorar aqui. E ela disse assim, Tessi, como essas fotos me resgataram? Eu não lembrava mais quem eu era. Eu não conseguia mais me enxergar. Eu não conseguia me ver essa mulher. E ali ela voltou os brilhos nos olhos. Ela voltou a sonhar e ela voltou com tudo para o mercado profissional. Meu Deus. E ela voltou a pensar nela. Sei exatamente quem é. Ela voltou a pensar nela. E foi lindo ver. Então, nunca será só sobre fotos. Não, nunca será só sobre fotos. Eu costumo dizer que eu não tô ali para elevar a sua autoestima. Eu tô para mostrar a luz que tem dentro de você, para que ela saia, ela expanda, ela vá para fora e você se enxergue. E é isso que muitas divas falam. Elas dizem, Renata, eu me senti inteira. Eu sempre vou levar essa palavra comigo. Muitas falam, eu me senti inteira. Quando eu me olhei naquele espelho e quando eu fui retratada, eu me senti muito bem. Como se nascesse de mim uma mulher que eu nem sabia que tinha. Eu digo, já tinha, estava dentro de você. A gente só colocou isso aí para fora. Exatamente. Então, é trazer à luz quem você é, em essência. Sorrir, brincar, os olhos ali na hora do retrato. Os olhos são a janela da alma. Então, eu sinto exatamente o que você está sentindo na hora do retrato. Quando eu coloco o meu olho naquela janelinha, que a gente chama a janelinha da alma, na câmera, eu vejo como você tá. E a gente vai mudar isso naquela hora. E a gente muda. E aí, muitas vezes, você diz, bora, sorria, um Pix de 1 milhão na conta. Nós temos uma comunicação muito Diva dinâmica, diva poderosa. A gente não mostra muito isso no Instagram, mas é muito legal. Todas, como a gente trabalha muito com empreendedoras, com profissionais, eu digo, bora, olha o Pix agora. Elas sorriem, elas ficam loucas. É uma coisa simples. Mas quem não sorri com o Pix, né? Aí, no final, elas olham pra mim e dizem assim, agora quem vai sorrir é você.
Então, assim, é uma troca. Eu fico muito feliz e empolgada quando eu falo sobre isso, porque verdadeiramente é um trabalho e uma expressão ali muito genuína. Sim. Muito genuína. Não é uma coisa forçada. É uma coisa genuína, da gente ver a essência, pegar essa essência e transferir ela através dos retratos, de um olhar, de um posicionamento de uma mão, de uma maquiagem. Então, assim, é transformador. E se você pudesse dizer em uma palavra o que é que você faz, seu posicionamento? No meu posicionamento, o que eu faço, vou pensar um pouquinho. São muitas coisas que eu poderia falar aqui, mas eu acredito que a palavra servir, ela vai entrar. E essa palavra servir, eu não tinha muita noção dela até um tempo desse, porque Deus me colocou perto de mulheres incríveis como você, como todas as meninas, como Thaís, e eu comecei a ver mais isso sobre servir. Então, eu posso dizer que ele se resume em servir. Eu sirvo, eu vim para isso, eu sirvo ela, mas eu noto que ela também passa a servir muito mais quando ela sai dali. Por quê? Porque ela se sente muito bem. Sim. E quando a gente se sente muito bem, a gente quer servir, a gente quer cuidar mais. Então, de um tempo para cá, e foi recente, apesar de já ter essa noção, mas eu não nomeava muito como servir seria a palavra-chave. Então, eu acredito que seja isso, servir. Servir. Na verdade, eu sempre digo também que quando você serve, você entende que o seu trabalho é uma forma de servir. E quando você serve com excelência, pensando sempre na pessoa, pensando sempre no cliente, pensando sempre em quem está com você naquele momento, se entregando, os resultados são consequências. Eu sempre foco em cada cliente que chega até mim. Eu penso que é o negócio da minha vida. E eu me entrego, de fato, no negócio da pessoa. Eu sonho os sonhos dela. Verdade. Eu vivo as emoções. Eu sou aquela que ama os bastidores, né? Para mim é um desafio isso aqui. Você sempre falou sobre isso, né? Eu amo os bastidores. Eu amo os bastidores. Eu amo poder levantar outras mulheres. Eu amo poder vê-las fazendo aquilo para que elas foram chamadas para fazer. Encorajar. E muitas vezes eu acho que o que me toca muito, Renata, é quando as mulheres estão no palco executando o que precisa executar e ela olha para o lado e me vê lá. E eu tô dizendo assim, tô aqui com você. Isso aconteceu no evento, toda arrepiada. Foi exatamente isso que aconteceu mesmo. É você olhar e dizer assim, eu tenho alguém aqui comigo, segurando a minha mão. E Tess, para complementar o que você falou, que antes eu não tinha, eu já tinha clientes, mas eu não tinha esse acolhimento com outras mulheres. Sim. E quando eu conheci você, como algumas outras pessoas também, você principalmente, eu comecei a ver muito acolhimento. Eu disse, mas espera aí, realmente tem acolhimento genuíno, não é um disfarce, não é uma mentira, não é uma máscara, é acolhimento genuíno. Então, assim, você olha para mim, como Tess organizou e fechou da questão da estratégia do evento, o Tess olhou pra mim e disse, olhou pra mim com aqueles olhos como se assim, eu tô feliz com o seu sucesso aqui, entendeu? E eu vi que não tinha recalque, eu vi que tinha acolhimento. Exatamente. Então, assim, a gente entender que, tipo assim, se o seu negócio desse errado, o meu negócio também tava dando errado. E não só o seu negócio, mas você torcia genuinamente. Exatamente. É quando eu celebro. É celebrar, é você ficar feliz com o que tá acontecendo na vida de outra pessoa. É você dizer assim, nossa, sabe, ela tá voando, ela tá se levantando. E a gente olhar uma para as outras e também ver isso na outra, Sim. né? E sempre dizer o quanto então, assim, Renata é uma mulher também que levanta outras mulheres. Obrigada. As mulheres que chegam ali, elas saem de lá diferentes. Minhas divas. E elas saem de lá se sentindo de fato uma diva e fazendo parte de tudo isso, né? E talvez, Renata, você não sabia o que Deus queria fazer. Não. Você nem podia imaginar que o seu sim viria. E eu queria que você falasse para as mulheres que estão vendo você, ouvindo a gente nesse momento,
que você, Renata, diria para elas, aquelas que estão com medo, aquelas que algo está queimando no seu coração, mas ela tem medo de posicionar, ela tem medo de dar um sim e começar a agir? É aquela câmera que eu posso olhar? Pode olhar para ela. Ah, então olha pra cá. O que eu posso dizer é... A gente poderia dizer, não tenha coragem, não tenha medo, né? O que muitas pessoas costumam dizer. Mas nesse momento, se vincule com mulheres genuinamente interessadas por você. E, genuinamente, seja você comprando o serviço ou seja em ambientes, em novas amizades. Porque, acredita, as pessoas moldam a sua mentalidade. Então, tenha humildade, busque direção para se reposicionar. Não só na imagem dentro da fotografia, como em toda a sua marca. Eu acredito que essa é uma das maneiras hoje mais fácil da gente perder esse medo, da gente perder essa comparação, que é o que está adoecendo tantas pessoas. Olhar para o lado onde tem mulheres genuinamente interessadas no seu negócio e em você, como pessoa, como essência. Entende? Então, é olhar mais para esse lado, as pessoas que você... Porque essas pessoas vão te levantar. E vice-versa. E tendo humildade, sempre tendo muita humildade. Então, acredito que saber que ninguém nunca sabe de tudo. Não, a gente sempre tem que aprender com o outro. A história. Tudo, né? Eu tô todos os dias aprendendo. Você também. E juntas fazemos um lindo trabalho. Cada uma na sua essência, cada uma do seu jeito. Tem mercado para todo mundo. É verdade. Tá faltando a gente que se posicione, seja bom mesmo e comunique que você é bom. O mercado está com sede disso. O mercado, e eu não vou dizer mercado, as pessoas estão com sede de líderes, de pessoas que se levantem e falem aquilo que eles não estão conseguindo falar. Então, seu lugar de influência, você pode usar isso para levantar pessoas, para abençoar pessoas, para servir pessoas, para você conduzir, para você ser um canal e você dar voz a quem não consegue ter voz. Você pode... Deus pode estar te dando visão além, uma visão ampla, uma visão de a longo prazo que algumas pessoas próximas a você não está conseguindo ver. Não fique com raiva, sabe? Às vezes a gente fica com raiva e diz assim, eu não tô sendo apoiada, eu não tô recebendo, as pessoas aqui perto de mim não tá vendo. A gente vê muito isso, né, Tess? Como é que a pessoa não tá vendo o que eu tô vendo? Porque Deus está dando a você uma visão que vem do alto. E Ele só quer que você se posicione e se movimente. Que Ele vai mostrar os próximos passos. Ele vai conduzir os próximos passos. A gente acabou de ouvir aqui na história de Renata. Renata perguntou a Deus qual seria o próximo passo e Ele foi orientando. E se você tivesse dito, mas eu não tenho câmera. Mas como é que eu vou começar? Como é que eu vou fazer isso? E você não tivesse feito, você não estaria vivendo tudo o que você está vivendo hoje. Renata não estaria lá. Talvez você está pensando assim, mas eu não tenho apoio. Eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho o material que eu preciso. Eu não tenho o que preciso para iniciar. Deus só pede de você uma obediência e movimento. Se movimente, vá que Ele vai trazendo clareza. Né? Eu digo muito, o processo vem no dia a dia. Né? O propósito. Propósito, ele vai trazendo no dia a dia. Talvez você esteja assim, mas qual é o meu propósito? Deus, ele nunca vai dizer todo o plano da sua vida. Ele vai dizer um passo de cada vez. Você dá um passo, aí depois é que ele diz o próximo passo. E assim ele vai conduzindo. Ele não dá o quebra-cabeça completo. Mas ele deseja que a gente confie no seu amor, confie na sua visão, assim como você fez, Renata. Se ele te deu, disse, Renata, começa a fotografar. Passa a make e a foto. E aí, se você tivesse, não, Senhor, não posso, não tenho condição, eu não estou preparado, isso, aquilo, você não estaria vivendo o que você está vivendo hoje. E a gente pode lembrar, como eu lembrei agora, de uma passagem na Bíblia que Deus fala sobre os pássaros, né? Exatamente. Sobre que eles não sabem o que vão comer amanhã, o que vão fazer amanhã, mas eles estão ali. Então, assim, Deus vai... Claro que Deus diz, faça seu trabalho que eu te ajudarei. A gente tem que buscar conhecimento, mas é como você falou, perfeitamente. E a gente não pode... entender que quando eu trabalho com excelência, eu faço algo com excelência, eu estou glorificando o nome dele. Quando eu sou um excelente profissional, quando eu sou uma excelente mãe, quando eu sou uma excelente esposa, eu estou glorificando o nome dele.
Amém. E é você permitir transbordar. E transbordar. É se permitir transbordar. Transbordar a essência, o que você nasceu para fazer. Eu acredito que todo mundo veio para servir, né? Sim. E eu acho que isso é o grande prazer da vida, o grande propósito. Mas servir em quê? Então aí entra o propósito. Eu tô buscando o meu propósito. Eu quero servir em quê, né? Exatamente. Então, muito obrigada. Muito obrigada por ter você aqui. Eu quero ver você ainda voando muito, alcançando muitos lugares. Né? E como eu disse, você lidera uma comunidade. E essas mulheres precisam de uma Renata muito bem posicionada para que possam conduzi-las, para que não só elas se levantem no mercado, mas que elas também se posicionem, para que também elas alcancem o que precisa ser alcançado. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, aberto um pouco seu coração, falar um pouco sobre a sua história. Tenho certeza que edificou não só a minha vida, mas de muitas mulheres que estão aqui assistindo. Eu quero agradecer a vocês que assistiram esse episódio, que você compartilhe com uma mulher e que também precisa ouvir essa mensagem, que precisa também ouvir um pouco sobre a história de Renata, que inspira tanto e que faz muitas mulheres a saírem do seu lugar, se posicionarem e poder trazer a sua essência, né? A gente aqui queria um pouco falar só sobre imagem profissional, né? Falar um pouco sobre a comunicação visual, mas de fato a gente falou sobre muita coisa e principalmente o que está por trás de tudo isso. Exatamente. Para mim é uma honra estar aqui. Quando você me fez o convite, eu disse, com certeza eu estarei lá. Para mim é uma honra de mais uma vez estar perto de pessoas como mulheres como você, que nos engrandece, que nos fortalece e seguimos juntas. Muito obrigada, viu? Se você quer fazer o seu reposicionamento profissional, as suas imagens que realmente reflitam quem você é, sua essência e transmitindo o que você deseja e comunicando com o público certo, fala com Renata, os contatos dela vai estar aqui embaixo para vocês no comentário. E eu terei também o maior prazer de poder estar contemplando nas suas redes sociais todo esse posicionamento. Então é isso, muito obrigada, Deus te abençoe.